pouca variação tática dentro do elenco, você tinha um extremo de profundidade, mas você não tinha um que pudesse rodar entre as linhas e fazer um jogo mais apoiado. Eu acho que um pouco equivocada, talvez, a formatação do elenco. É ruim até eu falar isso, porque eu não participei, é fácil falar quando a gente não participa, mas foi o que eu encontrei lá. E eu entendi que tinham jogadores lá mais atrapalhando do que ajudando. Xiii, o homem falou, viu? Rapaz, Carpini tá parecendo uma celebridade, né? Vai no ESPN, vai no Sport TV, vai aqui, vai ali, vai no GE. O homem tá retado, viu? Outra coisa que eu não sabia, que o Carpini é apaixonado, rapaz. Sabe por quê? Vou te falar, não. Segure para você escutar a entrevista completa. Vai ficar aí, sim, senhor. Eu vou ficar, você vai ficar junto comigo. Mas antes, deixe seu like aí, viu? Se inscreva no canal. O que você viu no início foi só uma pitadinha mesmo. Tem muita coisa aí pra gente ver do Carpini lá no Sport TV. Já deixando aqui o crédito para o Sport TV. Então, é isso aí. Tamo junto. Bora escutar aí o que falou o Carpini. Mais uma vez, né? Toda hora a gente coloca o Carpini aqui para falar com você. Bora lá! A seleção está de volta. A gente fez ontem uma tier list do Campeonato Brasileiro. Times que brilharam, superaram a expectativa, abaixo da expectativa, o campeão e os rebaixados. Entre os times que brilharam, cada um no seu patamar, a gente colocou o Vitória ontem. Porque o que se esperava do Vitória esse ano? Recém-chegado da Série B. Vai brigar contra o rebaixamento até o fim. E o Vitória brigou contra o rebaixamento em boa parte do campeonato, mas termina a competição brigando na primeira página. Né? Fez um campeonato que a gente entendeu de brilho. E um dos responsáveis por isso está ao vivo aqui no Seleção de hoje, é o treinador Thiago Carpini. E primeiro dou as boas-vindas, parabenizo o Carpini pela grande temporada que ele teve à frente do Vitória. Tudo bom, Carpini? Obrigado por atender o nosso convite, bem-vindo à Seleção. Boa tarde, Zeke. Obrigado. Eu que agradeço a todos da bancada aí, Conrado, Coutinho, Richardson. Um abraço, obrigado. O Carpini, antes de fazer perguntas para você sobre o Vitória, sobre se você terminou o curso que você fez à distância na AFA, que eu sei que você é fã do futebol argentino, eu quero saber primeiro, como um treinador brasileiro, como você viu a estreia do Botafogo no Mundial de Clubes. A gente debateu muito aqui do nosso ponto de vista, da dificuldade física que o Botafogo teve com a maratona de jogos, com o fuso horário, o desgaste do voo, mas quero saber a sua análise. Como é que você avalia mais uma eliminação de um sul-americano antes de chegar à final no Mundial de Clubes? Olha, Rizek, a minha opinião aqui vai ser de um torcedor do futebol brasileiro, porque eu estou aqui na Granja Comarim, em Teresópolis, eu não consegui acompanhar, eu não assisti os 90 minutos, então não consigo falar com propriedade o que foi o jogo. Né? O meu sentimento é como todo torcedor e defensor do nosso futebol, de que esperávamos uma participação melhor. Mas em relação ao jogo em si, eu não consigo te falar, mesmo porque eu não consegui acompanhar. Mas te surpreende o fato do futebol de mais um brasileiro? Eu estava comentando aqui, o River Plate, alguns dos principais elencos da América do Sul. O River Plate do Marcelo Gallardo, em 2018, cai para o Al Ain dos Emirados Árabes. O Palmeiras do Abel, depois de derrotar o Santos na Libertadores, vai cair também para o time da CONCACAF, o Tigres, e depois perder para o Al Ahly do Egito, terceiro e quarto. O Flamengo, com todo esse elenco, né, com o Vitor Pereira, depois de vencer Libertadores e Copa do Brasil em 22, vai jogar o Mundial, cai para um time saudita e também pena para ser terceiro colocado. Agora, de novo, a gente cai para um time da CONCACAF. Você não acha que a gente está tendo um baita choque de realidade? Ou seja, a gente é muito dominante na América do Sul, mas quando os nossos principais clubes medem forças contra as principais equipes da CONCACAF e da Ásia, a gente vê que a gente está num nível muito próximo do deles, e se a gente não está muito inteiro fisicamente, se as coisas não saem bem, a gente perde mesmo. Você não acha que a gente está num patamar muito próximo desses times da Ásia e da CONCACAF? Não é isso que o Mundial tem mostrado para a gente? Qual a sua opinião? Não, sem dúvida. Quando acontece como aconteceu com o Fluminense do Diniz, de perder um jogo para o City, né, para uma grande liga, uma Premier League, agora quando se trata com todo respeito, do futebol árabe, ou do futebol da CONCACAF, nós, como Confederação Brasileira, sempre estivemos
à frente, né, desse nível de competição. Se não me falha a memória também, o Botafogo perde ontem para uma equipe que ocupa as últimas partes aí da tabela do Campeonato Mexicano, se não me falha a memória. Deu até uma olhada de curiosidade para ver o que tinha, né, essa equipe do Pachuca, para ver quem era o treinador, qual é a colocação que ele ocupava na competição, porque imaginei que fosse, né, uma equipe que tivesse vivendo um bom momento na sua liga. Mas, sem dúvida, é um dado preocupante, são situações a serem revistas, sem dúvida, para o nosso futebol. Conrado Santana, Thiago Carpini, treinador do Vitória, está ao vivo conosco. O que você quer saber dele? Tudo bom, Carpini? Prazer estar falando com você. Queria te perguntar sobre essa virada já de ano, né? Porque eu acho que é um pouquinho diferente das suas outras passagens nos outros clubes, que você tem um sucesso, né, no Água Santa, depois você tem no Juventude, e assim que vira o ano de Juventude, você já vai para o São Paulo. E agora, se mal acabou o ano, já tem a notícia que você renovou com Vitória, né? Eu queria saber se suas outras passagens, eu acho que principalmente de Juventude para São Paulo, se acho que mudou um pouco a sua visão sobre ser técnico, né? Porque foi uma decisão rápida. Seria natural, né, essa baita campanha com Vitória, dar uma esperada, vamos ver se tem aqui uma proposta, né? Se vem um time que costuma brigar lá em cima. Enfim, se mudou um pouquinho a sua cabeça. Eu, por exemplo, particularmente acho muito positivo, né? A continuidade do trabalho, que eu acho que vai ser o mais longo da sua carreira. Conrado, o prazer é meu. Não, sem dúvida, eu acho que aquele momento da troca do Juventude pelo São Paulo, eu entendi que era necessária, eu precisava viver aquela nova etapa na minha vida, de aprendizado, de palavra que você usou, a continuidade. Eu vejo que agora, para a minha carreira, esse próximo passo é muito mais, preciso ser muito mais bem pensado. Rodrigo Coutinho. Fala, Carpini, prazer falar contigo. Eu lembro que a última vez que a gente conversou foi na final da Supercopa do Brasil, né? Lá no Mineirão. Verdade. Eu lembro que até eu te fiz uma falar pergunta. sobre isso mesmo. Pois é, eu te fiz uma pergunta até que chegou a se confirmar depois, né? Que naquele momento era um momento de comemoração, né? De um início muito bom, mas que pelo fato de você ser um treinador jovem, que aquilo poderia em algum momento te causar uma certa pressão até externa e que acabou atrapalhando muito o seu trabalho no São Paulo também. Né? Isso não é exatamente uma pergunta, mas um comentário para a pergunta que eu quero te fazer. No que isso te acrescentou para as ações que você teve que tomar como treinador, né? O Vitória? Quais foram as ações ali que você tomou inicialmente? Vitória, quando você chega, era um time ali lutando contra o rebaixamento, com pouca perspectiva de melhora no Campeonato Brasileiro, até porque não conseguiria fazer um investimento tão alto em jogadores de ponta, mas que termina o campeonato com o artilheiro do campeonato, com jogadores muito bem, né? Atletas que foram mal no primeiro turno, se recuperando muito no segundo turno. Queria que você falasse o que isso no São Paulo, o que o período no São Paulo, a pressão que você sofreu te trouxe de experiência e de que forma você aplicou ela aí nas qualidades enquanto treinador mesmo para a recuperação do Vitória. Coutinho, muito boa pergunta. Eu faço muitas reflexões em relação a isso. E o que eu cheguei de conclusão é que eu preciso, independente das circunstâncias e do tamanho do desafio da instituição, tentar ser eu. E o que me trouxe a viver esses momentos na minha carreira, a esses trabalhos recentes, sempre entregando as metas, os resultados, foi nas minhas convicções, fazendo aquilo que eu acredito. E quando você chega no São Paulo, normalmente a troca ela acontece quando as coisas não estão acontecendo e ela se faz necessária uma modificação. Dificilmente é por um trabalho muito bom, como foi o do São Paulo, e o treinador vai para a seleção brasileira. E você substitui um treinador que foi para a seleção brasileira, que no ano anterior ganhou uma Copa do Brasil, um título inédito para um time do tamanho do São Paulo, para um treinador de 39 anos, é natural que exista desconfiança, as dúvidas em relação à idade. E eu me adaptei muito ao processo do São Paulo, e eu acho que isso é importante. O treinador tem que entender um pouco do DNA, das particularidades de cada clube, de cada região, mas sem abrir mão daquilo que você acredita. E eu me adaptei muito ao São Paulo, e o São Paulo se adaptou muito a mim, muito pouco a mim. Eu acho que isso tem sido um erro, e não foi por culpa do São Paulo, foi por culpa minha mesmo, talvez da minha inexperiência ainda em viver coisas tão grandes assim como foi o São Paulo. E hoje eu me sinto muito mais preparado. E o que eu fiz no Vitória foi muito daquilo que eu deixei de fazer no São Paulo. Não que seria as mesmas tomadas de decisões, mas convicção naquilo que eu acredito. É uma equipe que vinha de um título da Série B, um campeonato estadual, começou a Série A muito ruim, e eu
troquei 12 ou 13 atletas, se eu não me engano, mexi o sistema, coloquei da maneira que eu acreditava, fiz o que eu achava que era certo, que eu tinha que fazer dentro das minhas convicções, e graças a Deus as coisas aconteceram. Claro que tudo isso é acompanhado do fator mais importante, que é o resultado final, porque também se não tivesse acontecido, talvez eu estaria me questionando, né? Será que não foi muito radical? Então acho que buscar esse equilíbrio, essas adaptações em cada situação que você tem a oportunidade de viver essa experiência, como foi no São Paulo e como foi agora no Vitória. Baita Carpini, resposta. Richarlison falando aqui. Primeiro, parabéns pela temporada à frente do Vitória. A minha pergunta é o seguinte: dentro disso que você acabou de falar, na questão das suas convicções, até que ponto foi importante o seu diagnóstico de elenco logo na sua chegada em tirar aqueles jogadores que no seu modo de pensar como treinador da equipe, foi importante essa retirada de alguns jogadores que praticamente, para quem estava do lado de cá, parecia que não deixava esse ambiente do Vitória tão leve, tão gostoso de trabalhar, pelo contrário, parecia que era um turbilhão de muitos acontecimentos. O quanto isso foi importante, esse seu diagnóstico logo de chegada e falar, olha, esse eu não quero, esse não me serve, esse não vai trabalhar comigo, eu quero esse, e realmente, né, dentro daquilo que a gente viu nas suas convicções, esse resultado ele apareceu no final do campeonato. Então, quanto foi importante essa sua visão já logo de chegada? Prazer, Charles. Eu acho que foi um primeiro ponto. Eu conhecia muito o elenco do Vitória. O ano passado eu tive a oportunidade de enfrentá-los por 2 vezes pela Série B. Antes de aceitar o desafio, muitas pessoas falaram que eu estava fazendo besteira, calma, espera um pouquinho. O Vitória é um candidato ao rebaixamento e sem dúvida é mesmo, a gente sabe disso. E talvez no ano que vem não vai ser muito diferente. O que a gente trabalha é para que tenha um 2025 mais seguro, mas que a gente não vai vender para o torcedor uma ilusão de que o Vitória vai brigar por coisas ainda maiores na próxima temporada. Ainda é um processo de reconstrução. Em relação a essas saídas, logo na primeira semana, eu acho que isso foi uma coisa que o São Paulo me mostrou, o Juventude, que são equipes muito organizadas, claro que cada um dentro da sua realidade, de respeitar alguns processos dentro do clube, do profissionalismo que o futebol exige. E quando você tem um elenco muito antigo de clube, você sabe disso, Richarlison, e um elenco vitorioso, como foi o elenco do Vitória, as coisas começam a não ter muito processo, a não ser tanto cobradas assim, os atletas. Às vezes você vai questionar alguma coisa e o atleta, mas a gente ganhou assim e tal, aquela coisa. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que tinha assim, uma zona de conforto. Alguns atletas, que em alguns momentos pareciam estar acima dos processos da instituição, e isso é uma coisa que eu não concordo, né? Eu acho que o respeito, o profissionalismo, o trabalho e também característica de jogo, dentro daquilo que eu acreditava, não dava para a gente ter só uma competição e 36, 37 atletas no elenco, nós não utilizaríamos essa quantidade, e mesmo tendo uma quantidade grande, a gente tinha pouca variação tática dentro do elenco, você tinha um extremo de profundidade, mas você não tinha um que pudesse rodar entre as linhas e fazer um jogo mais apoiado. Eu acho que um pouco equivocada, talvez, a formatação do elenco. É ruim até eu falar isso, porque eu não participei, é fácil falar quando a gente não participa, mas foi o que eu encontrei lá. E eu entendi que tinham jogadores lá mais atrapalhando do que ajudando. E antes de tomar qualquer decisão, foi uma conversa muito clara que eu tive com o grupo logo com a minha chegada, e todas as decisões, tudo que eu fiz, foi sempre muito às claras com o vestiário, com o grupo, com o elenco também, que é uma coisa que eu prezo muito, esse ambiente. Então, acho que E aí eu acho, Richarlison, desculpa até me alongar um pouco na resposta, não foi só você detectar, foi detectar e tomar alguma providência, né? Eu acho que esse é o ponto, que nós somos rápidos e também não tinha muito mais tempo para esperar. 8 jogos, 1 ponto, as coisas precisavam acontecer, algo novo precisava acontecer. Carpini, para fechar aqui, cara, queria te fazer uma pergunta que eu assisti a sua participação no podcast Flow, quando você era treinador do Água Santa. E assim, foi uma entrevista muito bacana, e me chamou a atenção um dado específico daquela entrevista, foi você contar que estava fazendo um curso à distância na AFA, né, a Associação de Futebol da Argentina,
e da sua admiração pelo futebol argentino. Eu também tenho uma admiração muito grande, gosto da maneira como eles sentem, como eles vivem o futebol, a cultura de clubes, da torcida, mas não é algo muito comum aqui no Brasil, até pela nossa rivalidade. Então me chamou a atenção, eu falei, cara, é muito raro ver um treinador brasileiro seguir o futebol argentino. E é um curso que é referência. E declarar a sua admiração pela maneira como eles tratam o futebol. Então eu queria saber se você terminou esse curso, por que você fez o curso e se você pudesse falar um pouco mais sobre isso aqui para o nosso público, da sua admiração pelo futebol argentino. Isaac, eu tenho a mesma admiração pelo jeito que você me falou, que você também tem, a mesma opinião. Eu acho que a competitividade, a energia coletiva, o compromisso tático, principalmente nos comportamentos sem a bola. Eu não estou falando da capacidade individual, que eu acredito que nós temos muito mais talentos. Claro que a Argentina também tem grandes jogadores, mas essa unidade coletiva, isso é uma coisa que me encanta. Eu tive a oportunidade de acompanhar alguns clubes na Argentina por diversas vezes. Tenho alguns amigos no River, o Scudeiro, algumas pessoas que sempre que eu posso, eu gosto de sentar e ver o treino, acompanhar. Eu acho que essa busca por conhecimento, ela nunca é demais, e aí disso me despertou a vontade de fazer a APA, fiz o curso à distância, concluí, foi muito valioso para mim, muita coisa boa, assim como os cursos que nós fizemos aqui também na CBF, e é uma escola que me encanta muito justamente por esses requisitos. Eu acho muito pequeno da nossa parte elogiar o futebol argentino por conta da rivalidade. É a mesma coisa que eu, enquanto treinador, defender apenas a classe dos treinadores brasileiros e dizer que o Arthur Jorge, que o Abel, que o Vojvoda e outros treinadores não têm a sua capacidade porque eles são estrangeiros. Eu acho que eu sou da opinião que tem espaço para todo mundo, as pessoas competentes elas se estabelecem. Claro que talvez as pessoas questionam pesos e medidas em cima de questionamentos e comentários, mas isso é opinião de cada um. Eu sou a favor de um futebol onde tem espaço para todos se conhecerem, trocar informações, buscar novas ideias, abrir a cabeça para coisas novas. Eu acho que tem espaço para todo mundo, e da mesma maneira que eu não vejo problema em elogiar um treinador estrangeiro no nosso futebol, também não tenho problema nenhum em falar como eu gosto da competitividade e do compromisso do futebol argentino. Carpini, muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo campeonato que você fez no Vitória. Um ótimo fim de ano para você e sua família. E até a próxima aqui no Seleção. Obrigado pela oportunidade. Um bom final de ano para todos vocês aí. Para você também. Pô, muito legal o papo, hein, cara? Bom, né? Muito legal ouvir. Muito legal. Papo. E assim, esse curso que ele citou da Associação de Treinadores de Futebol Argentino é um curso que é referência há alguns anos aqui na América Latina. Muita gente de fora faz, aqui do Brasil faz, gente do México faz. E é o curso que é há mais tempo aceito pela UEFA. Curso fora da Europa, mais tempo aceito pela UEFA, para que os treinadores possam treinar lá. Não são meses ou 2 semanas de curso. São 2 anos de curso. Em que você estuda muita coisa lá, inclusive até a parte psicológica mesmo, de qual é a abordagem que você tem que dar aos jogadores. Eu acho que é bem completo e quem tem a oportunidade deveria fazer. Carpini é apaixonado, rapaz, pelo futebol da Argentina, como você pode escutar aí. Então é isso. Mais um conteúdo finalizado. Mais uma vez, clica no joinha, se inscreva, compartilha. Vamos embora. Daqui a pouco tem mais vídeo. Um abraço. Tchau.